Rádio DU FM. Aqui encontra tudo sobre design. Olá, mais uma vez. Está começando mais um programa Estilos e Design. O tema de hoje é Arte Deco. E para falar sobre, temos como convidados Denison Hiroshi, Mário Victor e Pedro Henrique. E para começar, o Hiroshi vai falar sobre a origem. Então, Art Deco é um estilo artístico que surgiu na Europa nos anos 20 e influenciou as artes, moda, cinema, arquitetura, design de interiores, entre outras áreas. E entre as suas características estão o uso de formas geométricas, ornamentos e designs abstratos. E todo movimento artístico tem um marco, tipo aquele movimento que representa o seu nascimento, não é mesmo? No caso da Art Deco, esse acontecimento foi a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Indústrias Modernas, que foi realizada em Paris em 1925. E foi daí que veio o termo Art Deco, que nada mais nada menos do que uma abreviação de Arts Décoratifs, artes decorativas em francês. E em 1875, o nome Artes Decorativas foi criado para definir o trabalho de artistas que faziam design de móveis, moda, joias e eles atuavam com artes aplicadas. E a Arte Deco fazia objetos que refletiam um progresso moderno, que representavam um toque moderno no artesanato decorativo tradicional. O seu foco não estava tanto nas artes plásticas, mas nas artes aplicadas, como as funcionais, mas também belas e luxuosas. E na arquitetura, como a Arte Deco influenciou? Bem, na arquitetura, a Arte Deco combina um desenho moderno com elementos tradicionais, como artesanato fino e materiais luxuosos, entre eles jade, lata ou marfim. Os artistas da Arte Deco se apropriaram de estilos antigos, especialmente aqueles da cultura egípcia. Na verdade, ao olharmos para os objetos, desenhos, gravuras e obras de arte produzidas nesse período, podemos reconhecer claramente os padrões decorativos egípcios, mas também o da arte mesopotâmica, asiática, mesoamericana e africana. Depois dos anos 30, o estilo passa a dialogar mais estreitamente com a produção industrial e a possibilidade da reprodução em massa. Neste período, a Arte Deco assumiu uma postura mais moderada, incorporando materiais como concreto e aço inoxidável. É neste momento que surgem as obras arquitetônicas mais icônicas do estilo. Um exemplo delas, que é bem famoso, seria o Empire State, localizado em Nova York, trazendo à tona uma nova linguagem para os arranha-céus que cortavam o skyline da cidade na época, representando uma sociedade moderna e tecnológica. Além dos arranha-céus nova-iorquinos da primeira década do século XX, a cidade do Rio de Janeiro também se tornou um expoente do estilo, apresentando algumas obras importantes, como o Teatro Carlos Gomes e a Estação Central do Brasil. Além disso, a própria escultura do Cristo Redentor, que é uma marca registrada da capital carioca, difundida internacionalmente, é uma obra Arte Deco, sendo inclusive a maior escultura do estilo existente até hoje. Nas artes gráficas, a Arte Deco também teve sua influência, principalmente em cartazes. E para falar melhor sobre, convidamos Pedro Henrique. Impressões e pôsteres da época não foram exceção à influência do Art Deco. No design gráfico, o impacto foi enorme. Este campo tem inspiração especialmente no futurismo, ou seja, possui a exaltação da velocidade da tecnologia. Assim como o cubismo, as estampas Art Deco apresentam formas geométricas ousadas, ângulos agudos e cores fortes. Encontrando prazer na modernidade, ambos estilos refletiam temas da vida urbana acelerada. Além disso, os artistas de pôsteres Art Deco foram amplamente inspirados nas estilogravuras japonesas, com seus enormes blocos de cores fortes. Graças a estas influências, os artistas Art Deco experimentaram o uso de linhas para simular essa mesma velocidade e com formas geométricas repetitivas, que captavam a atenção e transmitiam uma sensação de alto estilo. Até a tipografia foi afetada. Com uma onda de fontes Bifour, Broadway e Pianote, os designers gráficos da época se interessavam pelo uso de imagem junto com a linguagem e o texto, criando um estilo poderoso e comunicativo com imagens ilustrativas e linhas geométricas estilizadas.
propõe a destruição do passado, o movimento, o antitradicionalismo, a liberdade de criação, o dinamismo, a renovação estética, a mecanização. Nós queríamos até o amor período, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Nós queríamos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal. Nós queríamos glorificar a mulher e as belas ideias. A arquitetura futurista tende a mostrar o movimento, a velocidade e a evolução das máquinas e da tecnologia. Lembre-se, isso não é apenas uma história. Esse é o nosso futuro. Que obra belíssima! Esplêndida como suas formas assimétricas foram dispostas pelo quadro. O que será que estavam pensando quando foram fazê-lo? Qual tipo de sensação eles queriam transmitir às pessoas? Essa obra, meus jovens, é uma obra cubista. O cubismo foi um movimento artístico que se iniciou no século XX, em Paris, ali por 1907.
sete artes compartilham a fragmentação e a perspectiva múltipla. Na pintura e escultura, isso vem em formas geométricas. Na arquitetura, inspira o modernismo. Na literatura, decompõe a narrativa. Na música, rompe com formas tradicionais. Na dança, explora movimentos abstratos. E no cinema, usa montagens inovadoras. O cubismo, movimento artístico do início do século XX, rompeu com a arte tradicional e impactou o design a introduzir padrões geométricos em produtos. Esse estilo inovador permitiu aos designers criar objetos únicos e modernos, desenvolvendo uma linguagem visual específica. Não sei não, que lugar é esse que eu nunca vi nada igual? É Paris? Não, Milão? Que segunda de arte é essa? Se só que a gente tá na Feira do Morrinho, a maior referência de Manaus. Referência de que exatamente? Sei lá, olha ali quantas diferentes tapioca, limão, pô. Cadê todas as modelos e atrizes? Mano, o pessoal tá aqui vendo que na última moda do São Paulo Fashion Week, eu acho que a gente tá no lugar certo. Dada. Que, mano? Cara, eu acho que quando a gente entrou eu pisei em merda. Dada. O que tu tá falando? Não sei, deu vontade. Isso foi muito dadaísmo dessa parte. E o Kiko? E o Kiko o quê? Que é essa coisa de dadaísmo? É o nada. Baderna, cara. Zero sentido. Aí tem a ver com guerra. Ah, anarquismo. E a escultura, gente? Mano, eu queria fazer uma, só que vamos prender se eu mexer ele no lixo. Aí vamos ver se tem algum mictório por aqui. Avante. Moço, com licença. Você sabe onde é que vende um mictório? Sim. É porque você sabe que tem um que vale milhões, né? Ele tá no museu, tipo assim, tu chega lá, negócio desse jeito, pichado, e vale milhões de dólares. Você sabe onde é que tem pra vender? Sim. Tá bom, obrigado. E o destino seria tudo. Qual vai ser o tema? Dadaísmo. Como é que faz um negócio desse? Não sei, vamos. Não chore mais, amiga, tu é linda. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Gente, eu amei, achei bem da hora. E a arquitetura? E a pintura? E a escultura? E a música? E o cinema? E a dança? Gente, o poema. Arrasta pra cima. To make a Dadaist poem, Pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Then cut out each of the words that make up the article. E meta-as num saco. Agite suavemente. Copie conscienciosamente. O poema parecerá com você. Infinitamente original E de uma sensibilidade graciosa. Ainda que incompreendido do público. Bem dada mesmo. Gente, mas e o cinema? Já sei, vamos perguntar. Moço. Você gosta desse filme? Qual foi o filme mais estranho que você já viu? Eu acho que você tá bem, mano. Mano, esse é bem louco mesmo. Mas tem um que eu gosto mais, que é o Entraque, do Dadaísmo. Como é que é esse? Mano, é uma crítica pra sociedade capitalista, mas eu não entendi muita coisa, não. Abafa. E agora, pra onde a gente vai? Vamos pra Suíça, foi lá que surgiu esse negócio de dadaísmo. Ai, mas ser Dadá cansa. Não faz nem sentido. Mas essa é a graça. Eu vou, limpar a voz com uma boa locutora. Vamos lá. Ei, eu vi a foto desse homem e achei ele com cara de perturbado. Aí eu fui dar uma pesquisada, porque eu sou curiosa, né? E descobri que o nome dele é Theo van Doesburg. E ele foi um dos líderes do movimento artístico chamado Stijl. Nomezinho estranho, né? Que surgiu na Holanda em 1917. Ele devia ser um artista mal compreendido, coitado.
Mano, ele e o amigo se mudaram pra Paris no meio da guerra, olha que pirados. E foi lá que os dois se juntaram com mais outros pirados e publicaram a revista Stige. Babado. Pior, ele acreditava que a arte tinha que ter cores puras e sólidas. E depois disso foi vapo, o cara ficou famoso e foi pra Nova York, onde influenciou diversas áreas, como design e arquitetura. Vocês estão falando desse fulano aí? Aham, tu conhece? Cara, eu sei poucas coisas. Só as características do movimento, por exemplo. As formas geométricas, que as bases eram quadrado e retângulos. A paleta de cores, que era só cores primárias e preto e branco, era bastante presente na arte e na arquitetura, porque era aplicada nas disciplinas. No início eu nem estava tão interessada, mas eu dei uma pesquisadinha em uma das obras e eu achei essa daqui, que eu achei bem bacaninha. Olha essa cadeira inspirada nesse movimento. Imagina como deve ser bom tirar o nosso cochilo da tarde nessa cadeira. Mó bom. Pus, imagina se ela soubesse mais. Véi, eu vi essa obra também, feita pelo Pierre Mondrian. Ai, gente, banco desse pra mim, né? Um quadro desse na minha sala era bafo. Artístico interessado nos sonhos, devaneios e loucuras do inconsciente humano. Ele existe e nos apresenta como o surrealismo. O surrealismo surgiu da década de 1920 em Paris e, com forte influência do dadaísmo, teve como seu principal pioneiro o poeta André Breton. O surrealismo buscava liberar o potencial criativo do inconsciente, inspirando-se nas ideias psicanalísticas de Sigmund Freud e nas suas ideias anarquistas. Os surrealistas acreditavam que a sua realidade estava limitada pela lógica e pela moralidade, e que a verdadeira essência da mente humana poderia ser acessada através de sonhos, imaginação e da livre associação. O surrealismo abrangeu diversas formas de arte, incluindo literatura, pintura, cinema e escultura. Na literatura, os escritores exploravam a escrita automática e o fluxo de consciência para revelar o inconsciente. Na pintura, artistas como Salvador Dalí, René Magritte e Marx Ernst criaram imagens oníricas e paradoxais, desafiando a percepção convencional da realidade. O cinema surrealista, exemplificado por filmes como Un Chien Andalou, de Luis Buñuel, e Salvador Dalí, utilizava técnicas inovadoras para provocar e confundir o espectador. O surrealismo não se limitou às artes visuais e à literatura. Ele influenciou profundamente a filosofia, a política e a cultura popular. O movimento questionou as normas sociais e políticas, promovendo a liberdade individual e a subversão das estruturas de poder. Além disso, o surrealismo abriu caminho para novos movimentos artísticos e culturais ao longo do século XX, incluindo o pós-modernismo e a arte conceitual, e influenciou áreas como a publicidade, moda, música e definitivamente o design. Sua abordagem distorcida e ilógica, que rompe com as convenções tradicionais, causou um efeito irreversível em diversos campos do design, como, por exemplo, o design de moda contemporâneo, tendo designers como Alexander McQueen, conhecido por suas peças que incorporam elementos surrealistas como formas orgânicas e combinações inusitadas de materiais. Já no design de móveis, Mark Nelson é um exemplo criando peças que desafiam expectativas com formas fluidas e futuristas. No design gráfico, Stefan Segmeister utiliza técnicas surrealistas como montagens e distorções visuais para criar obras que impactam e provocam reflexão. Esses designers contemporâneos reinterpretam os princípios do surrealismo para criar novas e inovadoras expressões no campo do design. Você já deve ter visto a ilustração colorida da estrela de cinema Marilyn Monroe, ou o icônico desenho da banana no disco do grupo musical Velvet Underground, ou ainda aquelas ilustrações chamativas de quadrinhos. Nesse momento, você deve estar se perguntando o que essas obras têm em comum. Bem, elas fazem parte de um movimento chamado Pop Art, movimento esse que será tema deste vídeo. Mas antes de explicar o que é Pop Art, gostaria de contextualizar historicamente o movimento. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se encontrava em um momento otimista. Isso graças à paz que reinava depois da guerra e à economia que se encontrava em alta. Esse crescimento pôde ser visto nos Estados Unidos e no Reino Unido, refletindo nas produções de bens de consumo como TV e rádio, que se tornaram presentes na casa de todos, agora ditando tendências. Nesse contexto, a Pop Art surgiu.
Mas o que é pop art? A pop art é um movimento artístico que surgiu como crítica a essa sociedade consumista, usando dessa arte em produtos para criticar a própria e alcançar as massas. Daí também vem o significado do nome do movimento, termo criado por Lawrence Alloway, do Independent Group, que significa arte popular, arte feita para alcançar as massas. Em 1952, o Independent Group se reuniu para discutir arte, onde as primeiras colagens de pop art surgiram. Uma obra renomada O que exatamente torna os lares de hoje tão atraentes? Obra de Richard Hamilton, que trazia consigo muitos aspectos da cultura popular, o que cativava principalmente os jovens que se viam encantados com essa nova arte. Outro artista com uma obra bastante icônica é Eduardo Palozzi, que fez a obra Eu Era o Brinquedo de um Ricaço, uma colagem com partes de revistas americanas. Assim se deu início à pop art na década de 50, porém ela veio a se popularizar somente na década de 60. A pop art desafiou as convenções tradicionais sobre o que poderia ser considerado arte, ao utilizar imagens e objetos do cotidiano e da cultura de massa, como anúncios publicitários, quadrinhos e produtos de consumo. Esse boom todo não se manteve apenas fora. A pop art também foi muito usada no Brasil durante o período da ditadura militar, usada principalmente para dar força aos manifestos e protestos contra a tortura, violência e o terror que era constante na época. Também era usada para denunciar aquilo que o governo ditador da época tentava esconder pelos meios de sempre para divulgar a informação, usando colagens, cores vivas e figuras de ícones simbólicos para alcançar as pessoas e conseguir passar sua mensagem. Assim, usando a arte para ir contra um sistema opressor. E com isso, foi dado início a vários outros tipos de arte que não se mantiveram presos somente em telas. Um exemplo disso era a música, onde o próprio movimento Tropicália bebeu na fonte da pop art buscando inspirações para suas canções e filmes de protestos. Apesar do estilo ter virado mercadoria, seus impactos ainda perduram até os dias de hoje. Exemplo disso estão nos trabalhos de Ben Frost, Yayoi Kusama e Lobo. Este foi um trabalho dos calouros de design desenvolvido para a matéria de História e Conceitos Gerais do Design. Obrigado por assistir até aqui e agradecimentos especiais para a nossa professora Sheila Mota e para os realizadores deste vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre o digitalismo. O digitalismo vai começar a viralizar nos anos 80, com a popularização dos computadores pessoais e arte digital. Era uma era de inovação, onde artistas começaram a explorar esse novo mundo em novos meios de descrição, utilizando pixels e gráficos digitais básicos. Mal sabia eles que pararíamos na era dos TikTokers, né? Nos anos 90 e 2000, o digitalismo viralizou de vez e se tornou um fenômeno. O avanço dos videogames e software de design gráfico, como o Photoshop e o Illustrator, permitiram aos artistas criarem obras complexas e detalhadas, tornando a arte digital cada vez mais popular. Além, é claro, do início do buzz, dos famosos memes. Com a ascensão das redes sociais, o digitalismo encontrou novas plataformas para expressar. Artistas digitais podem agora compartilhar suas criações com milhões de pessoas no Instagram, TikTok e Twitter, recebendo o reconhecimento instantâneo, construindo comunidades online. Vai dar like ou não? Se inscreve! E, desde então, o digitalismo vem se inserindo em todos os aspectos visuais que observamos. Na arquitetura, ele está em softwares capazes de digitalizar ambientes inteiros, facilitando o projeto de interiores e até mesmo a construção de enormes arranha-céus. Até a milenar arte de fazer esculturas se reinventou,
E hoje obras produzidas em softwares de modelagem como o Blender podem ser impressas em 3D. Os benefícios extrapolam os limites imaginários. Quando falamos sobre a pintura, temos todos os pincéis e cores do mundo na palma de nossa mão. Para quem não é tão fã da pintura, os livros digitais são uma boa pedida. Milhares de clássicos a um clique de distância. Os dançarinos não ficam de fora da era digital. Cenários interativos, realidade aumentada e até a apresentação de grandes nomes da música são vistos por meio de hologramas. E já pensou em fazer tudo isso ao som de uma artista totalmente digital? Surreal, não é? Parece até que estamos saindo da Matrix. É fato que o digitalismo mudou o mundo em que vivemos, mas será que mudou também o design? Ei, designer! Você se sente cansado dos seus projetos manuais nunca ficarem como você queria? Sim. Já não aguenta mais ter que comprar pincéis novos todo mês porque os seus desfiaram? Sim. Seus problemas acabaram. Conheça o Amplie e reduza projetos em segundos com a realidade aumentada, que só a era digital pode proporcionar. Explore outras culturas em seus projetos. Tenha um mundo de referências na palma de sua mão, ou melhor, no brilho da sua tela. Modele, aperfeiçoe e imprima todas as loucuras que a sua mente criativa tem a proporcionar para você. Tudo isso utilizando equipamentos digitais de última geração e uma impressora 3D. Transforme o mundo de uma maneira que nunca mais vão esquecer você. E quando observarem um produto ou peça que você projetou, irão se perguntar: por que eu não tinha essa ideia antes?